né? E a ultrassonografia, qual que é a importância dela, Carlos? Tem espaço também? Você acha que é bobagem? É melhor já pedir uma ressonância direto? Eu tenho Hum, colegas que falam isso, viu? Eu não peço ultrassom do quadril, não. Eu peço ressonância direto. sim, eu acho que assim, depende do seu colega, tem algumas coisas que sim, daí, então vamos lá. Começar pelas vantagens aí do ultrassom, tá? Então as vantagens do ultrassom também, assim, é um método disponível, então assim, tem vários locais, ele não é um método caro, tá? Então não é tão caro, não tem radiação ionizante, né? Então é um Uhum. método que a gente consegue acompanhar, fazer vários exames no paciente, então não vai Por ter isso que nenhum faz em efeito. gestante, né? Exatamente, não tem nenhum efeito deletério conhecido, então assim, a gente pode fazer inúmeras vezes aí para o paciente em acompanhamento. Acho que essas seriam as vantagens do ultrassom geral. Daí, assim, Uhum. vou falar de algumas desvantagens, que, assim, é um método também barato, acho que essa é uma desvantagem, por ser um método barato, às vezes não é um método que seja valorizado, né? Valorizado, assim, tanto financeiramente quanto valorizado em importância, do mesmo jeito do raio-x, né? Entendi. Entre os radiologistas existe, esse é o radiologista que só faz ultrassom. Existe isso? Existe, Pô, tem radiologista que só faz ultrassom e como eu falei agora tem assim, ele não é ainda uma até tem, né, a especialidade, já dá para você tirar o título de especialista em ultrassom e tá virando, né, uma residência própria e tem já de ultrassom só, daí isso faz 2 anos. E tem o entendi. radiologista que faz só ultrassom, sim, assim, conheço vários. E daí, assim, daí desvantagens acho que isso é pouco valorizado, ele é um método totalmente operador dependente, então ele é assim, isso é uma vantagem e desvantagem, então assim, a gente, quem faz o ultrassom vai depender não só do aparelho, né, mas vai depender tipo assim, quem fez o exame, né, então Uhum. essa seria pode ser uma desvantagem, porque costumo falar para os alunos lá da faculdade que assim, eu consigo ver tudo no ultrassom, consigo criar uma imagem no ultrassom, e do mesmo jeito eu eventualmente consigo não ver nada no ultrassom, né? Então se fizer um ultrassom. Então isso acaba eventualmente, né, queimando o método ou valorizando bastante o método. Então daí depende de quem for feito. Também gosto de falar Ele que é assim, operador não dependente, é né? isso. Tenha um radiologista e um ultrassonografista de confiança para fazer, né, os exames. E assim, daí eu esqueci de falar uma vantagem é que é o médico que faz o exame. Então a gente está ali com o paciente, eu estou além de fazendo o exame, eu estou conversando com o paciente, estou tirando a anamnese, estou praticamente consultando o Sim, paciente e sim. examinando dinamicamente. Isso é uma vantagem também, é um método dinâmico. Eu vou movimentar o paciente fazendo o ultrassom. Os outros métodos são todos métodos estáticos, né? Que está o paciente parado ali. Acho que isso, no geral, seria as desvantagens. Daí, especificamente para o quadril, Tá. o que a gente vai visualizar no ultrassom? O ultrassom a gente consegue visualizar, assim, o ultrassom ele é muito bom para tecidos moles e ele é muito ruim, então, para tudo que tenha osso e tudo que tenha ar. Então, assim, no ultrassom, as patologias periarticulares, a gente consegue ver muito bem, tá? Então, assim, é, estruturas peritrocantéricas, né? Estruturas musculares adjacentes, então, tendões e bursa peritrocantéricas, musculatura periarticular, né? Por exemplo, reto femoral, cabeça direta e indireta, as estruturas o hamstring lá, né, os isquiotibiais, a gente consegue ver muito bem. E E você vê o quê? Só lesão? Consegue ver inflamação? O que que você consegue ver, Carlos? isso, a gente consegue ver tanto lesão, ruptura, né? Tipo, a lesão fica meio genérico, pode ser, mas assim, a gente consegue ver rupturas,
pequenas rupturas, ou assim, uma ruptura completa ou uma ruptura parcial, e também processos inflamatórios, né? Então eu vejo o tendão espessado, hipoecóico, né, que é um aumento de líquido, tudo que tem líquido no ultrassom fica um pouco mais escuro, então ele vai ficar mais preto, mais hipoecóico, e mais espessado ali seriam os sinais de inflamação. E daí eu falei, o ultrassom ele é ruim para ver osso e ar, mas ele é muito bom, ao contrário, para ver tudo que tenha líquido. Então, por exemplo, a bursa trocantérica, quando ela está espessa, a bursa, qualquer bursa, se estiver inflamada, ela vai ter o espessamento da parede e vai ter líquido dentro. Então, eu vou ver ela muito bem porque ela vai acumular líquido. Intraarticular, assim, não, mas assim, no quadril, a gente vai ver se o paciente tem derrame articular também. Às vezes eu não que é o tal do derrame articular? Me explica. É um infarto? O que é? Me conta. Isso que eu ia falar. Então, a gente às vezes consegue ver o derrame articular, eu vejo que o paciente tem líquido intraarticular, mas às vezes no ultrassom, às vezes fica limitado em saber a causa daquele derrame. Sim. Você consegue quantificar, né? Mas daí vai precisar juntar a história, alguns outros exames laboratoriais. Exatamente, né? Ou às vezes algum outro método de imagem. Por exemplo, o paciente tem vou pôr um exemplo aqui, uma necrose vascular, que fez uma fratura ali subcondral e fez uma sinovite, eu consigo ver no ultrassom que ela está com sinovite, que está com derrame articular, mas eventualmente a fratura subcondral ali eu não vou conseguir visualizar. Às vezes eu poderia ter visto no raio-x. Então o ultrassom é isso. A gente consegue ver um pouco de labrum, tá, ali, que é a estrutura ali fibrocartilaginosa do quadril. Então a porção anterior ali do labrum a gente consegue definir alguma coisa. Por exemplo, essa semana eu fiz uma paciente tinha um cisto perilabral. Então deu para ver muito bem, porque o cisto tem líquido, então eu conseguia ver muito bem aquele cisto. Provavelmente tinha uma ruptura ali do labrum, então assim, as estruturas, bursite, tendinite, ruptura de tendão, ele é muito bom, então, assim, para a gente definir. Eu acho uma das coisas até, daí só, eu fiz uma outra coisa que eu gosto, estou vendo bastante no ultrassom, eu faço bastante para a parte da ortopedia, de músculo esquelético, e que faz parte do músculo esquelético também, eu faço bastante reumatologia, né? Então eu faço bastante exames das reumatologistas, ou dos reumatologistas gerais. E o ultrassom é um excelente método para a gente diferenciar alterações inflamatórias mecânicas e alterações inflamatórias, vamos dizer, reumatológicas, né? Então, assim, que sejam mais ortopédicas de inflamatórias. Então, assim, erosões ósseas. Então, assim, diferenciar bastante uma tendinite. Se é uma tendinite mais mecânica da ortopedia, ou uma alteração inflamatória mais da reumatologia. Acho que E você consegue diferenciar que tipo de líquido que está intraarticular? Você consegue ver a qualidade desse líquido? Do líquido intraarticular, assim, a gente consegue definir que tem uma sinovite, por exemplo, vamos pôr ali num paciente pediátrico, ou na sinovite do quadril, vamos pôr no paciente pediátrico, que é mais comum. O melhor método, o mais rápido, o melhor método para a gente avaliar a sinovite do quadril em paciente pediátrico ou em adulto seria o ultrassom mesmo, por ele ser muito rápido. Paciente geralmente é criança, não vai ficar parado na ressonância ali, a gente consegue fazer rapidamente. E daí a qualidade do líquido fala a favor de uma patologia ou infecciosa, uma pioartrite, ou uma sinovite transitória. O líquido bem preto no ultrassom, ou seja, o líquido bem anecoico, ele fala a favor de ser transitório. E o líquido que tenha mais é o líquido sinovial mesmo, né? Que é aquele líquido mais fluido, assim, né? Não tão espesso, né? Exatamente.
E já o líquido mais espesso, quando ele tem uma pioartrite, ele vai ter aquele líquido mais viscoso, ele vai estar com um líquido infeccioso, eventualmente pode ser até um abscesso. Isso no ultrassom, ele fica um líquido cheio de pontinhos, assim, cheio de pontinhos brancos, eventualmente eu posso até ver gás dentro do líquido, do abscesso. Entendi. Então ele ajuda a diferenciar, mas assim, não, daí é isso. Quando tem suspeita, por exemplo, meu laudo de ultrassom de quadril, quando é transitório, eu falo, ó, anecoico transitório, eu ligo para o colega e falo, ó, é uma sinovite transitória. E ao contrário, daí é muito mais, daí se eu suspeito que possa ser qualquer pioartrite, daí eu já ligo para o colega e falo, ó, acho que é pioartrite, tem que funcionar, vai ter que abrir, enfim, vai ter que tratar. O ultrassom é um exame que ele não é tão específico, né? Mas ele é sensível para essa parte, né? De líquidos, principalmente, de inflamação, né? Aí tem que ser complementado, talvez por uma punção, né? E até o ultrassom, né? Você não falou ainda, né? Acho que estava deixando a cereja do bolo, mas o ultrassom é um ótimo método para você poder guiar uma punção, guiar uma infiltração, né? Um tratamento, já direcionar para um tratamento da doença, né? Isso, acho que daí é bem isso, seria a cereja aí do bolo, é o ultrassom por eu falar, como falei lá, ele é dinâmico, a gente está ali o tempo inteiro com o paciente mexendo, é um para o quadril, para todas as patologias do quadril, acho que é um excelente método para a gente guiar infiltrações, punções articulares, enfim. É muito bom porque a gente está vendo dinamicamente ali a agulha, a articulação. Se eu tiver que injetar, eu injeto e vejo a cápsula articular distendendo, vejo a bursa distendendo. Então é muito, muito bom. E assim, a experiência eu faço nos dois métodos, tanto no ultrassom quanto na tomografia. Uhum. A experiência que eu tenho no ultrassom que o paciente refere menos dor. Parece que a tomografia é um outro jeito que a gente faz, eu acho que só para adiantar, falar, a tomografia eu preciso ir com a agulha, eu vou com a agulha, eu saio da sala, a máquina anda um pouco para ver se está na direção, tudo, então assim, ela não é dinâmica, eu tenho que ficar entrando e saindo, que é um exame estático, né? Então eu entro, coloco um pouco da agulha, um pouco de anestésico, e isso o paciente refere mais dor, sabe? Não é tão... no ultrassom ali, dinamicamente, eu vi que é bem mais tranquilo para ser feito. E além do que, a tomografia vai radiação ionizante, né? Exatamente. Toda vez que você tenta localizar, vai raio no paciente, né? E bem tem que ser considerado, né? Bem mais que um raio-x simples. É bem mais, chega a ser assim, uma tomo de quadril e um raio-x de quadril, a dose de radiação absorvida aí pelo paciente para mais ou menos umas 200 vezes maior. Puxa vida. Entre um e outro, né? Bastante então é considerável. E assim, se a gente for pensar num paciente pediátrico, assim, não que a principal preocupação, mas assim, a gente tem que lembrar que a radiação, a gente tem um efeito que chama estocástica, que a gente vai estar como se estivesse estocando radiação mesmo naquele paciente. Então, se a gente pensar num paciente pediátrico, ele além dele ter uma área, né, de absorção menor no tanto de radiação que a gente vai dar, então ele absorve mais radiação, né, ele vai a gente tem que pensar que esse paciente vai depois fazer, eventualmente, outros exames radiológicos, enfim. Então, a gente tem que se preocupar quanto a isso mesmo, quanto à proteção radiológica, bastante. Tá, eu vou responder uma pergunta aqui da Jéssica Silva. Ela mandou aqui, eu sinto fortes dores no osso do quadril, lado direito, e dói até o pé da barriga. O que fazer? Bom, Jéssica, acho que, primeiro de tudo, precisava fazer um diagnóstico do teu caso. É importante falar que as dores do quadril, elas se confundem muito com dores ginecológicas, né? Dores do trato geniturinário. Então, primeiro teria que identificar, igual o Carlos falou, se é uma dor de origem mecânica, uma dor ortopédica, se ela
se relaciona com o seu movimento, com alguma postura do dia a dia, ou se ela tem relação com o ciclo menstrual, pode ser um cisto de ovário, né, algum outro probleminha ali. Então, primeiro acho que fechar um diagnóstico, depois a gente vai pensar o que fazer. O ultrassom é bom para isso, né, Carlos? Também para isso. Para diagnóstico diferencial, né? Exatamente. E, eventualmente, uma endometriose pegando algum plexo. Pode ser, sacral, tem relação com o ciclo, coisa, né? Exatamente. Então, mulher, a gente tem essa outra preocupação, mas, assim, o ultrassom para as patologias pélvicas é muito bom também. O Fábio mandou mais uma aqui, ele falou, parabéns pela live, que hoje o padrão ouro para infiltração interarticular é a infiltração por ultrassom e os resultados são muito bons e que o Carlos é referência, hein? Olha só, hein, Carlos? Tá com moral aí, meu. Mas é interessante o que ele falou, porque eu tenho muitos colegas ortopedistas que estão com o ultrassom já no consultório, sabe? Até se considera que hoje o ultrassom seria um estetoscópio do ortopedista, né? Porque como o Carlos falou, eu não consigo estar do lado do Carlos olhando o que ele está vendo das imagens. É diferente, por exemplo, de uma imagem de uma ressonância magnética, que é a mesma coisa que ele vê no exame, para laudar, eu consigo ver no meu computador ali, e a gente às vezes troca ideia, né? Eu mando, olha, Carlos, você viu tal coisa? Dele me fala, a gente consegue conversar sobre o exame. E o ultrassom não, o ultrassom eu tinha que estar do lado dele e avaliar naquele momento o que ele avaliou, né? Por mais que ele mande umas fotografias ali, mas são imagens em 2 dimensões ali, não é o que o ultrassom te proporciona, né? O ultrassom é isso, ele é operador dependente e laudo dependente também. Então, também não adianta ser um excelente ultrassonografista se não fizer um laudo, um relatório daquele ultrassom que você fez, que condiz ali com o método. Então, e o que vai valer para vocês, né, para o clínico, enfim, é o relatório, é o laudo. Porque as fotos é difícil de padronizar, então, e é como você falou, a mesma ressonância que eu vejo, você vê e outro radiologista pode ver. Então, assim, daí como eu tinha falado no começo, não é só a máquina ali que influencia. O médico que vai fazer também tem grande influência. Porque não tem como daí depois olhar aquela foto e falar, não, esse ultrassom foi... Acho que tem uma patologia ali. Não, é o que ele descreveu no relatório, no laudo dele.